Olá você aí, preparado para mais um mergulho profundo? Hoje vamos explorar a mente brilhante de um cara que causou um rebuliço no século XIX, John Stuart Mill. E aí? Pois é, as fontes que você mandou são incríveis. Um prato cheio para a gente entender esse filósofo britânico, que, aliás, não se limitou só à filosofia, né? Falou tudo. John Stuart Mill, nascido em 1806, também deixou sua marca na economia e na política. E sempre com o utilitarismo como base, um conceito que ele herdou de Jeremy Bentham, mas com a sua própria interpretação, né? Isso mesmo, a ênfase na qualidade da felicidade era fundamental para ele. Mas antes de entrarmos nessa aventura, vamos dar uma geral no mapa da nossa expedição de hoje. Boa. Você mandou pra gente trechos da autobiografia do Mill sobre a liberdade, o utilitarismo, princípios de economia política. Nossa, quanta coisa. Parece que vamos ter uma ótima visão do pensamento dele, né? Com certeza. E o mais legal é que, mesmo tendo sido escritas há mais de um século, as ideias de Mill continuam super relevantes para entendermos o mundo de hoje. É isso que a gente vai desvendar nesse mergulho profundo. Aí sim, então, qual é a missão de hoje? A gente vai extrair o ouro puro dessas obras, as ideias centrais que fizeram de John Stuart Mill um pensador tão influente. E vamos fazer isso de um jeito que seja claro, informativo e, acima de tudo, instigante, sabe? Daqueles que te fazem pensar, cara, eu nunca tinha pensado por esse lado. Adoro. É para sair daqui com a mente borbulhando. Mas antes de começarmos a filosofar sobre liberdade, felicidade e tudo mais, vamos voltar no tempo e entender como a mente de Mill foi moldada lá no início da vida dele. A educação dele foi, digamos, um pouco diferente da maioria, né? É, diferente é pouco, imagina só. O pai dele, James Mill, era um grande fã de Bentham e resolveu aplicar os princípios utilitaristas na educação do filho. Começando por um detalhe, digamos, peculiar. John Stuart Mill começou a estudar grego aos 3 anos de idade. 3 anos, eu ainda tô tentando entender como andar sem cair nessa idade. Bom, pois é. E logo em seguida veio o latim. Um lá que já estava mergulhado em Platão, Heródoto e por aí vai. Que ritmo frenético. É, pelo visto, James Mill não tava para brincadeira. Ele seguia algum método específico nesse processo todo. Sim, ele incentivava o filho a pensar por conta própria. E explicava os conceitos só depois que o John Stuart já tivesse quebrado a cabeça tentando entender sozinho. Que interessante. Quase um É. método socrático, né? Fazer o aluno chegar às próprias conclusões. É isso aí. E o foco era a lógica, a capacidade de analisar argumentos com rigor. Aliás, o James Mill também apresentava para o filho histórias de superação, tipo Memorandos Africanos do Beaver, para mostrar a importância da resiliência. Olha só, interessante. Uma mistura de lógica, filosofia e histórias inspiradoras. Mas lendo a autobiografia do Mill, dá para sentir que essa supereducação teve um preço, né? É verdade. Ele passou por uma crise nervosa braba lá pelos 20 anos. Na autobiografia, ele descreve essa fase como um período de vazio, perda de propósito, mesmo pensando em alcançar as reformas sociais que ele tanto defendia. Uma espécie de pra quê? É. Existencial. E o que o ajudou a sair dessa? A poesia, e não qualquer poesia, mas a de William Wordsworth, aquele poeta que celebrava a natureza, as emoções. Uau, que mudança radical. Como a poesia o impactou. A poesia de Wordsworth despertou a sensibilidade do Mill para a beleza, para os sentimentos. Foi como um antídoto para o excesso de racionalidade da educação dele. Faz sentido, a razão sozinha não sustenta a gente, né? Exato. E foi aí que ele formulou aquela ideia de que a felicidade é mais fácil de alcançar quando a gente busca outros objetivos, tipo o bem-estar dos outros, em vez de focar só na própria felicidade. É, parece que quando a gente se dedica a algo maior que a gente mesmo, a felicidade acaba aparecendo naturalmente, né? É isso aí. E essa ideia foi fundamental para moldar o pensamento dele, principalmente sobre a liberdade. Por falar nisso, sobre a liberdade, é uma obra importantíssima até hoje, né? Principalmente quando a gente pensa em liberdade de expressão, direitos individuais. Total. No livro, o Mill defende a autonomia do indivíduo, o direito de pensar e agir como quiser, desde que não prejudique os outros. E ele vai, além da ideia de tirania política, né? Ele fala também da tirania social. Sim, ele diferencia a tirania dos governantes, a tirania da opinião pública e a tirania da maioria. E ele argumenta que a tirania social, imposta por normas e costumes, pode ser até mais opressiva, porque molda nossos pensamentos e sentimentos, chegando a escravizar a alma, como ele mesmo diz. Nossa, pesada essa frase. E aí entra o famoso princípio do dano, né? É isso aí. Para Mill, a única justificativa para limitar a liberdade de alguém é se essa pessoa estiver prejudicando outra. As escolhas pessoais, mesmo que a sociedade ache errada, devem ser respeitadas, contanto que não causem dano a terceiros. E a liberdade de expressão, qual o papel dela nesse esquema? A liberdade de expressão é fundamental. Mill defendia que todas as opiniões devem ser debatidas abertamente, mesmo as que a gente discorda, para que a verdade possa surgir com mais clareza.
Ele era totalmente contra qualquer tipo de censura. Olha só, essa defesa da liberdade de expressão influenciou até a primeira emenda da Constituição dos EUA. Pois é, impressionante o impacto das ideias dele, né? Total. E falando em impacto, o utilitarismo é outra obra que causou um rebuliço. Sem dúvida. É ali que ele se aprofunda na ética utilitarista, defendendo o princípio da maior felicidade. Para ele, uma ação é correta se promove a felicidade e errada se causa o contrário. Felicidade aqui sendo sinônimo de prazer e ausência de dor, certo? Isso. Mas tem um detalhe crucial. A felicidade não é só individual, ela é coletiva. O utilitarismo leva em conta o bem-estar de todos os envolvidos na ação. Tipo, não vale só pensar em si mesmo, tem que pensar no impacto nas outras pessoas também, né? Exatamente. Ele até cita a regra de ouro de Jesus como exemplo da ética utilitarista. Uf. Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Faz sentido. Mas e aquela história de prazeres superiores e inferiores? Ele coloca todos os prazeres no mesmo nível. Não. Ele argumenta que os prazeres intelectuais e morais são mais valiosos do que os prazeres puramente físicos. Por isso ele diz que é melhor ser um ser humano insatisfeito do que um porco satisfeito. Ou melhor ser Sócrates insatisfeito do que um tolo satisfeito. É, tem prazeres e prazeres, né? Com certeza. Mas e aí, como lidar com as regras morais dentro do utilitarismo? Será que não existe o risco de qualquer ação ser justificada dependendo do cálculo da felicidade? Boa pergunta. É uma crítica comum ao utilitarismo, mas o Mill argumenta que a experiência da humanidade já mostrou quais ações geralmente promovem a felicidade geral. Então, as regras morais são importantes como guias, mesmo que em alguns casos específicos elas possam ser quebradas. Tipo, a gente não precisa reinventar a roda toda vez, né? Já temos um bom conjunto de regras que funcionam na maioria das vezes. Exato. E a sujeição das mulheres é outra obra revolucionária do Mill. Ele defende a igualdade de gênero num nível que era chocante para a época. É verdade. Ele compara a submissão das mulheres à escravidão, mostrando como a ideia de superioridade masculina era injusta e limitava o progresso da humanidade. E ele questiona a natureza feminina, argumentando que o que se considerava natural era, na verdade, fruto de séculos de opressão e condicionamento social. Ou seja, as mulheres não eram inferiores por natureza, mas porque a sociedade as colocava nesse lugar. Exatamente. E ele defendia não só o direito ao voto, mas também o acesso das mulheres a cargos públicos e profissões. Ele acreditava que o sucesso de uma mulher em qualquer área era prova de sua capacidade. Que visão avançada para a época. E a Harriet Taylor, esposa dele, teve um papel importante na construção dessas ideias, né? Sim, a parceria intelectual entre eles foi fundamental. E partindo para a economia, temos princípios de economia política. Pelo que vi, ele tentou criar um livro de economia que fosse relevante para o seu tempo, né? Se baseando no Adam Smith, mas incorporando novas ideias. Isso mesmo. Ele reconheceu a importância de a riqueza das nações, mas percebeu que a economia tinha evoluído bastante. Ele explorou a interação entre a competição e os costumes na distribuição da riqueza, argumentando que os economistas davam muita ênfase na competição e esqueciam dos costumes. Ele também tinha ideias interessantes sobre a distribuição de riqueza, tipo a ideia de que a riqueza, em certo ponto, para de trazer felicidade. Sim. Ele também criticava a taxação excessiva da renda do trabalho, argumentando que isso podia desestimular a produtividade. Mas é importante lembrar que as ideias dele sobre propriedade e herança mudaram com o tempo, ficando mais próximas do socialismo nos últimos anos de vida. Ele é um cara que não tinha medo de rever suas próprias ideias, né? Um pensador em constante evolução. E quando a gente olha para o conjunto da obra dele, o que mais se destaca? Ele defendia a importância das convicções individuais. Ele dizia que uma pessoa com uma crença é um poder social igual a 99 que tem apenas interesses. Ou seja, as ideias movem o mundo. Verdade. E ele fazia uma distinção importante entre democracia real e falsa, né? Ele defendia a representação proporcional para evitar a tirania da maioria. Sim. Ele tinha medo de que, mesmo em uma democracia, a maioria atropelasse os direitos das minorias. E ele também criticava o excesso de burocracia, a pedantocracia, que ingessa a sociedade e impede a inovação. E é aquela frase polêmica sobre os conservadores, hein? Ah, sim. Ele disse que os conservadores são, pela lei da sua Constituição, o partido mais estúpido. Mas é importante lembrar que ele explicou essa frase depois, dizendo que não queria dizer que todos os conservadores são estúpidos, mas sim que pessoas estúpidas tendem a ser conservadoras. Uma nuance importante. Ele também falava sobre a importância da solidariedade social, né? Uma sociedade sem valores em comum está fadada ao caos. Exatamente. E as ideias dele sobre o socialismo evoluíram ao longo da vida. Ele buscava conciliar a liberdade individual com a propriedade coletiva, mas reconhecia que as pessoas precisariam mudar para que esse sistema funcionasse. Ele era um cara que buscava conciliar ideias diferentes, né? E essa busca constante é o que torna o pensamento dele tão relevante. Com certeza. Ele integrou as ideias iluministas
com as correntes de pensamento do século XIX, buscando um equilíbrio entre razão e emoção, individualismo, vida social, progresso e tradição. Ele nos deixou um legado de pensamento crítico, uma defesa apaixonada da liberdade e uma profunda preocupação com a justiça social. E, acima de tudo, ele nos ensinou a questionar, a não aceitar nada como verdade absoluta e a buscar sempre o conhecimento. Bom, chegamos ao fim da nossa aventura pela mente de John Stuart Mill. Ele foi um cara que lutou por liberdade individual, justiça social e uma ética baseada na felicidade. Um gigante do pensamento que continua nos inspirando até hoje. Sem dúvida. Ele nos mostrou a importância de pensar por nós mesmos, de defender nossos direitos e de buscar uma sociedade mais justa e feliz. E para terminar, fica aqui uma provocação inspirada em Mill. Em meio a tanta informação e velocidade, como a gente cultiva a reflexão individual? Como a gente forma nossas próprias convicções em vez de só absorver o que nos é apresentado? Ótima pergunta. Vale a pena a gente refletir sobre isso. E obrigado por compartilhar as fontes com a gente e por embarcar nesse mergulho profundo no mundo de John Stuart Mill. Valeu! Continue explorando as ideias desse grande pensador. E até a próxima! Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.